Gente, agora a nossa aula de história, eu vou fazer uma revisão geral do capítulo de número 3, não é isso? A vinda da família real no Brasil, Brasil independente, nasce uma nação. Vou fazer um apanhado geral dele, para nós entrarmos para o capítulo de número 4, certo? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil. Então, os pontos relevantes que nós tivemos aí. Primeiro, foi a abertura dos portos. Depois, a mudança, né, para a vinda da família real para o Rio de Janeiro. E as coisas, algumas das coisas que aconteceram nesse íntere de tempo, que foi de 1908 a 1922, mais precisamente de 1908, que com a vinda da família real para o Brasil houve um determinado progresso, como, por exemplo, a fundação do primeiro banco, que foi o Banco do Brasil em 1808. Depois, a imprensa régia, também em 1908. O Teatro de São João, 1813. Museu Real, 1808 também. Então, 3.808. Banco do Brasil, imprensa régia e Museu Real. Aí, em 1813, a fundação do Teatro de São João. Em 1814, a biblioteca, a primeira biblioteca pública. 1818, a Escola de Ciências e Arte. E 1919, o Jardim Botânico. Bem, agora vamos passar para outra, deixe-me ver aqui, que é de relevância, para eu revisar. Vamos para a página 51. Tem aqui que Portugal ele entrou em crise, né? Durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil, e por isso aconteceu o descontentamento dos portugueses, porque a comercialização estava ficando mais nas mãos da Europa. Então houve aí a revolução dos portos. Isso fez com que pedisse aí, de imediato, os portugueses revoltaram, né, e fizeram essa lei que pediu que retornasse ao Brasil imediatamente Dom Pedro. Então, Dom Pedro voltou imediatamente, né, para o Brasil. Bem, em setembro de 1822, Dona Leopoldina, ela foi nomeada princesa regente interina do Brasil. Por quê? Isso porque Dom Pedro estava viajando para São Paulo. Então, ele demoraria cerca de 3 meses para chegar. Então, ela, como esposa, assumiu o lugar dele até a volta dele. Então, ela foi nomeada princesa regente interina do Brasil pelo Conselho de Estado. Vamos ver outra coisa relevante. A vinda dos escravos africanos, né, para o Brasil, o cotidiano da escravidão no Brasil. Nós vimos aí a obra de Debré, que era um pintor. Ele viajou, né? Debré viajou pelo Brasil e registrou em suas obras paisagem do país, os cotidianos das pessoas. Ele deu uma real, uma diversidade, uma especialidade, a diversidade de cultura afro-brasileira. Como, por exemplo, aí nesses 2 quadros aí, né? Vocês podem ver na página 56, tá aí, ó, as 2 pinturas, né, de Debré. São fontes históricas que fazem parte da memória cultural, certo? Ele chegou aqui no Brasil, Debré, em 1816, permaneceu até 1831 e nos deixou um legado, né? Aqui, por exemplo, na primeira aí, ele mostra o casamento de negros, né? E na segunda, um cortejo fúnebre de criança negra. Bem, então, aí foram os pontos relevantes da nossa aula de história, ok? Na próxima aula, na quarta-feira que vem, nós vamos iniciar o capítulo 4. Vou mandar depois para vocês aqui, acho que eu já até mandei, né, já assim, as respostas. Então, para a próxima aula, na quarta-feira que vem,
A cultura do café e o fim da escravidão, capítulo 4. Tá bom? Então, boa tarde. Mande as atividades direitinho, viu? Tá ficando muito bom. Tô gostando, vocês estão participativos. E até quarta-feira que vem, ok? Beijinho e muita saudade de vocês, tá?